Buenas pessoal, tudo bom? Hoje eu gostaria de falar sobre o 1º de maio, trazendo uma problematização. A questão é a seguinte: 1º de maio é dia do trabalho ou dia do trabalhador? Pode parecer sem nenhum valor esse tipo de problematização, mas nós vamos ver que ao longo do tempo, ao longo da história, um conceito foi sendo substituído pelo outro. E que se a gente não refletir, nós podemos perder muito do seu caráter original. Bem, o 1º de maio, ele tem origem em um evento ocorrido em Chicago, em 1886, quando os trabalhadores saíram para se manifestar em busca principalmente da redução da jornada de trabalho, a redução para 8 horas. A pauta da época eram 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer, ou para fazer o que tivesse vontade. Bem, os trabalhadores saíram às ruas com essa pauta em Chicago, nos Estados Unidos, 1886. No entanto, foram fortemente reprimidos pela polícia. Houve toda uma confusão ali, uma bomba foi estourada, isso deu início a um tumulto. Muitas pessoas foram baleadas, outras morreram pisoteadas. E no fim, os tribunais, a corte dos Estados Unidos, responsabilizou os líderes sindicais. Muitos ali anarquistas, né? O anarquismo era muito forte dentro do sindicato. Nós vamos ver que isso no Brasil também. A raiz da ideologia trabalhadora, da classe trabalhadora, no final do século XIX, começo do século XX, era praticamente anarquista. E ao fim, os tribunais levaram sim os líderes sindicais como responsáveis por aquelas mortes, por aquela confusão. E muitos foram executados. Eu vou deixar para vocês aqui quem são considerados os mártires daquele 1º de maio. É importante a gente lembrar porque para garantir alguns direitos, alguns que nós temos ainda hoje, apesar de poucos, muitas pessoas morreram por causa disso. Bem, o 1º de maio, então, ele começa a ser lembrado e celebrado em várias partes do mundo como Dia do Trabalhador. Ou melhor, como Dia Internacional da Luta da Classe Trabalhadora. Esse passa a ser a primeira nomenclatura, final do século XIX, começo do século XX. No Brasil, o principal momento foi após a greve de 1917, a grande greve geral que ocorreu em São Paulo. Praticamente São Paulo parou, houve um lockdown, uma greve geral, os bondes pararam, os meios de transporte, fábricas. Então esse 1º de maio, ele acabou sendo muito representativo para os trabalhadores como um símbolo da luta. Não só mais internacional, que era olhado para os Estados Unidos e Europa, mas agora fazia muito sentido também no Brasil. Mas qualquer tipo de manifestação no Brasil era tido como caso de polícia. Então, apesar da data ser lembrada, havia ainda um receio na sua comemoração. Isso começou a mudar um pouco quando o presidente Arthur Bernardes, em 1924, ele oficializa o 1º de maio. 1925 é o ano em que nós temos pela primeira vez o 1º de maio como uma data oficial. Ainda sem uma nomenclatura, era simplesmente uma data, era um feriado nacional. Ainda tinha um pouco esse traço do Dia do Trabalhador. Quando isso começa a mudar? Com o governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas chega ao poder em 1930, que vai até 1945 no seu primeiro mandato. E Vargas, ao invés de reprimir, ao invés de tratar o 1º de maio como um caso de polícia, o Vargas ele copta o 1º de maio.
ele atrai o 1º de maio para o seu interesse político. Como? Primeiro, que o Vargas ele permite que os sindicatos existissem desde que eles fossem controlados pelo governo. O Vargas coloca nos sindicatos representantes do governo, que eram os pelegos. Quem eram os pelegos? O pelego é aquele sujeito que está muito mais interessado no que está acima, no patrão, no governo, do que propriamente com a classe trabalhadora a qual ele pertence. Então o Vargas, ele controlava os sindicatos, não permitia um sindicato independente, um sindicato livre. Então ele estabeleceu regras. Ele também fez avançar algumas leis trabalhistas importantes. Essas leis trabalhistas, como a aposentadoria, o fim do trabalho infantil, foram muito importantes para a configuração da classe trabalhadora. No entanto, muitas delas já haviam sido conquistadas ao longo do tempo, mas o Vargas fez ali a consolidação das leis trabalhistas. E muitas dessas leis eram anunciadas justamente no 1º de maio. O salário mínimo, por exemplo, o salário mínimo foi uma conquista muito importante. Na época, o salário mínimo de 250 mil réis, se não me engano, era um salário importante para a classe trabalhadora. Todas essas leis, elas eram anunciadas no 1º de maio. Primeiro no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, depois passa para o estádio do Pacaembu, aqui em São Paulo. Além disso, Getúlio Vargas também tinha todo um mecanismo de propaganda. Vargas cria o Departamento de Imprensa e Propaganda. Então as pessoas estudavam, os jovens estudavam, abriam o livro e viam ali a cara do Vargas como um herói nacional. Nas missas era falado contra os agitadores, contra aqueles que não querem a paz nacional, já que o Vargas ele se propôs a ser o mediador, o pacificador entre a classe trabalhadora e a elite. Vargas, na verdade, tinha a ideia de não permitir os sindicatos independentes para controlar possíveis revoluções ou manifestações mais assíduas, mais constantes, principalmente na classe trabalhadora sindicalizada e operária das cidades, que tinham ali já as ideologias anarquistas e comunistas muito presentes. Comunistas, principalmente depois de 1917, com a vitória da Revolução Russa. Então Vargas fazia uma propaganda, censurava músicas, ele funcionava ali como um controlador da classe trabalhadora. Qualquer um que quisesse se manifestar contrário era apontado como um subversivo. Tanto é que o Vargas também condecorava, dava medalhas para trabalhadores que trabalhavam pelo bem do Brasil. Nós sabemos que eram justamente aqueles que obedeciam. Então o Vargas, o que ele queria com isso? Ele queria um trabalhador ordeiro, pacífico, disciplinado, tratando o trabalhador como um filho irresponsável, que não sabe muito bem o que quer. Quem sabe? Ele, Getúlio Vargas, o pai. Por isso que ele ficou conhecido como pai dos pobres e mãe dos ricos, já que muitas das suas políticas econômicas visavam os latifundiários, os grandes proprietários de terra e uma burguesia nascente, certo? Bem, Getúlio Vargas com isso consegue transformar o Dia Internacional do Trabalhador para o Dia do Trabalho. Essa mudança é importante porque ela sai de um espírito de luta, da luta da classe trabalhadora, para um espírito de agradecimento, de passividade. O Dia do Trabalho passa a ser então visto como um momento aguardado para que o grande pai, para que o grande governante anuncie algumas migalhas que vão ser dadas para a classe trabalhadora. Muitas delas, como eu disse, já conquistadas, ele apenas oficializava. E hoje? 1º de maio é motivo de luta ou motivo para agradecer?
numa sociedade em que está cada vez mais com as ideologias do empreendedorismo, né? Eu sou o dono de mim mesmo, eu sou o patrão de mim mesmo, eu exploro a mim mesmo. A gente vê muito isso com a galera dos entregadores de iFood, né? O pessoal que trabalha com Uber. Os sindicatos não estão conseguindo abarcar todos, né? O sindicato, apesar de que hoje é independente, é livre, mas infelizmente nem todos os trabalhadores são sindicalizados. Com isso, a desmobilização da classe trabalhadora acaba sendo mais fácil. Talvez por isso que a gente tenha tido tantas perdas nos direitos trabalhistas. Então fica aí a reflexão. É um dia de luta ou um dia de agradecimento? Pode ser os dois também, sei lá. Mas é isso, gente. Muito obrigado.